Aqui no canal eu tenho um vídeo falando sobre toda a família do Bell, ou pelo menos o que nós sabemos sobre eles, principalmente sobre a tia dele, que seria a Alfie, da qual é a personagem que nós temos mais informações dentro dessa família do nosso pequeno coelho. Mas e aquilo, embora dentro da história oficial a Alfie não tenha aparecido ainda e o Bell não tenha nenhuma família viva até o momento pelo menos, nós temos um capítulo extra e especial da novel, um capítulo baseado nos eventos do Astra Records dentro do jogo de Dan Memo, que seria no caso um evento sobre a Alfia e o Bell. Sim, meus amigos, nós temos um capítulo extra que conta uma história if, e se algo acontecesse? No caso, e se o Bell conhecesse a Alfia? E se ele crescesse ao lado de sua tia? Sim, meus amigos, nós temos um capítulo que nos mostra como seria o mundo de DanMachi caso o Bell conhecesse a Alfia. Bem legal, certo? E é justamente sobre isso que eu vou te falar hoje. Conheça o dia em que o Bell conheceu a sua única família restante dentro desse mundo e cresceu ao lado dela. Você ficou curioso? Quer saber mais sobre isso? Se eu vou te falar isso agora e tudo que vai ser em troca é aquilo, deixa o likezão bolado e se inscreve aqui no canal. A minha meta é 50 mil inscritos ainda esse ano e eu sei que com a sua ajuda eu posso bater ela facilmente. Se inscreve aí, deixa o like, agora bora pro vídeo. Como nós já sabíamos sobre a Alfia, que no caso é a tia do Bell, ela já sim sabia que o Bell nasceu, sim, ela sabia que a Myteria, que é sua irmã, deu a luz ao Bell, porém ela não foi pra perto dele. Ela também sabia que a Myteria deu o Bell para Zeus cuidar quando as famílias caíram, e sim, ainda assim, ela não foi atrás do garoto. Por que isso? Simples, ela achava que não tinha o direito de ir atrás do garoto. Ela colocou os seus próprios interesses, as suas próprias coisas acima da sua família, e por isso ela não achava que tinha o direito de ir atrás do Bell, de conhecer o garoto e aparecer em sua vida. Pelo menos essa é a história que nós conhecemos de forma oficial dentro da novel de DanMachi. E esse seria o principal motivo pelo qual a Alfia nunca foi atrás do Bell ou de Zeus e nunca entrou em contato com o nosso garoto antes de sua morte, pelo menos. Se ela está morta, eu não lembro direito dos acontecimentos do Astra Records, mas até onde eu sei ela sumiu ou morreu, então essa tinha sido a última chance dela entrar em contato com o Bell. E sim, esse foi o motivo pelo qual ela não entrou. Porém, nesse capítulo extra da novel, tudo muda, porque em vez de não ter de falar com ele, é um e se ela tivesse ido? E se ela foi e conheceu o Bell? E assim, bom, vocês já sabem, né? Uma coisa leva a outra e ele cresceu junto com ela. Esse capítulo especial se chama Um Sonho Calmo de um Lugar Distante e se passa dentro de um sonho do Bell. E agora, vamos começar sobre sua história. Tudo isso se passa em um sonho do Bell, um sonho de um lugar distante. O sonho de um crepúsculo calmo e sereno. Durante o cair do dia e o nascer da noite, o Bell andava ao lado da Alfia nas montanhas voltando para sua casa com ela. Ela estava com seu característico vestido preto e, como sempre, de olhos fechados. Ao chamar ela de Oba-san, que mais ou menos significaria tia ou vó em japonês, ela bate no Bell. Afinal, ela odeia ser chamada assim e não quer parecer velha na frente do garoto. Ela pede que ele a chame novamente de madrasta Alfia. Aqui o Bell era uma criança, ele tinha apenas 7 anos. E é claro que ele não tinha força o suficiente para desviar ou se defender de golpes da Alfia, afinal ela era uma nível 7. Aqui nós descobrimos que o Bell não cresceu ao lado dela. Na verdade, ele cresceu com Zeus em uma vida solitária apenas com o deus. Porém, 3 anos atrás, a Alfia apareceu diante dele. E assim, eles passam a viver juntos até agora. Na sua casa viviam o Zeus, o Bell, a Alfia e o Zald. E é claro que todos eles tomavam muito cuidado com a Alfia. Afinal, ela era a rainha neurótica. Ela odiava barulho e estava sempre de mau humor caso irritassem ela. E é claro, se ela achava você irritante, ela com certeza iria bater em você, principalmente no Zeus. Meus amigos, o tanto de surra que a Alfia deu no Zeus não tá nem escrito. Era mandar ele voando, era deixar ele desmaiado, era colocar ele de cabeça pra baixo dentro da terra. Meus amigos, umas coisas absurdas. A Alfia e o Zeus realmente aqui, ó, era só atrito. E claro que ter a Alfia e Zeus dentro da mesma casa era a mesma coisa que caos puro. Afinal, ele é um belo pervertido e ela é uma controladora mandona que odeia barulho. Então vocês já sabem o que rolaria nessa mistura, certo? É muita treta, mas é muito engraçado. E é claro que todos eles se acostumaram com essa vida. Afinal, no fim do dia, todos eles estavam juntos por uma coisa: o Bell, o nosso garoto protagonista. A Alfia cuidava bastante do Bell, como uma mãe faria. Claro, uma mãe bem violenta que explodiria toda a casa caso seja irritada. Sim, ela explodiria toda a casa. Mas, bem,
Isso já fazia parte do dia a dia deles e eles já estavam acostumados com isso. Então aqui voltando para eles caminhando de volta para casa no crepúsculo, o pequeno Bel, que nunca conheceu e não sabia nada sobre os seus pais verdadeiros, pergunta para Alfia, que seria a pessoa que mais sabe deles, como que era a sua mãe. E a Alfia, depois de pensar um tempo e ficar meio nostálgica, diz que a Metéria era amável, sempre com um sorriso no rosto e acalmando a todos os outros ao seu redor. O seu corpo era fraco, porém ela não deixava que ninguém pensasse que ela era frágil. Ela era amada por todos, uma mulher pura. Porém, quando o assunto era comida, ela era horrível, fazendo até mesmo a Alfia e a deusa Hera se ajoelharem perante a ela e se resignarem à morte, ressaltando que ela se ressentia quando o assunto era comida. A Alfia diz que a Metéria tinha muito valor pela vida, justamente por saber o quanto que ela vale, ela precisava de outras pessoas para poder viver, e por causa disso ela sabia o quanto que toda a vida é preciosa. Ela nunca se curvava para as dores da vida, ela sempre se mantinha forte e sempre agradecendo todos aqueles que a ajudavam. E se nota que enquanto a Alfia falava de sua irmã, ela estava sorrindo, ela estava com amor em seu rosto. Poucas vezes na vida o Bel veria a Alfia com essa expressão, uma expressão realmente de ternura. Aqui a Alfia diz que ela não iria conhecer o Bel, que não achava que deveria aparecer na frente do garoto. E para o Bel, caso isso acontecesse, ele teria sido extremamente solitário, afinal, quando ele morava apenas com os Zeus, ele sim se sentia solitário. Ele preenchia isso com histórias de heróis, porém ainda assim não era o suficiente. Agora ele está mais feliz do que nunca, porque agora ele não está sozinho, e tudo isso é graças à sua tia, então ele não quer nem imaginar viver em um mundo onde ela não esteja ao seu lado. Porém ela diz que, embora não quisesse conhecer ele, ela cedeu às preocupações. Ela estava preocupada com a criança que a sua irmã deixou no mundo. Primeiro ela foi para as montanhas, junto com os Zaldi, mas ela apenas queria olhar ele de longe, ela não queria chegar perto dele. Ela iria ver ele e então ir embora. Mas antes que ela pudesse ir embora, aqueles sentimentos brotaram dentro dela. Quando ela viu ele pela primeira vez, aqueles cabelos brancos que ele possuía, não teve como, ela teve que ir conhecer ele. E quando ela percebeu, ela já estava em sua frente, e dali por diante eles teriam ficado juntos até hoje. E logo, Bel se lembra do dia em que ele conheceu ela. Ele estava tranquilo nas montanhas, até que uma mulher apareceu atrás dele. Essa mulher perguntou seu nome, e ele sentia que ela era meio nostálgica, como se ele já tivesse conhecido ela. Então, depois de perguntar o seu nome, ela correu e o abraçou, e assim, eles ficaram juntos até hoje. Porém, como a própria Alfia diz, eles não ficariam juntos para sempre, meus amigos, porque a hora estava chegando. A Alfia sempre tossia, e recentemente estava tossindo cada vez mais e mais e mais. E sim, durante as tosses havia sangue misturado, e quando não tinha ninguém por perto, ela tossia violentamente. A Alfia estava doente, assim como a Metéria esteve. E sim, ela está morrendo. Não vai ser hoje, não vai ser amanhã, mas a hora está chegando, a hora da separação entre eles novamente. Esse ano o Bel faria 7 anos, onde marca que eles se conheceram há 3 anos atrás, mas a hora da despedida está chegando a passos largos. Depois disso, o Bel fala sobre como um deus de cabelo escuro recentemente procurou tanto a Alfia quanto os Zaldi, e até mesmo Zeus, que era um deus brincalhão e sempre está pulando de alegria, ficou sério nessa ocasião. Porém, eles o mandaram embora, nem a Alfia nem os Zaldi ficaram com ele, e sim mandaram ele embora. E aqui a Alfia diz que não tem problemas, ela nunca abandonaria o Bel para escolher o mal, e aquele deus era o mal, ele queria ser o mal absoluto, para que assim, através desse mal absoluto, um novo herói, o último herói, nascesse nesse mundo. Mas mesmo com esses motivos nobres, mesmo que fosse para o bem do mundo, a Alfia não abandonaria a sua família. Porém, isso também a preocupava, afinal, ela escolheu ficar com Bel, e graças a isso, o mundo seria destruído, já que o último herói nunca nasceria. E vendo a Alfia preocupada e meio triste daquele jeito, o Bel olha pra ela e decidiu que irá se tornar o último herói. Então, ele fala isso pra ela, olhando pra ela com aqueles olhos chorosos de quem não quer perder a sua única mãe do mundo. Aqui, embora ela amaldiçoasse ele e soubesse que ele vai se arrepender drasticamente dessa decisão, ela apenas sorriu e ficou orgulhosa dele. E é claro que o garoto ficou muito orgulhoso de si mesmo. Afinal, ele fez a sua mãe sorrir mais uma vez. Ele a fez sorrir apontando para a esperança e mostrando para ela o futuro, indo para o ideal que a partir de hoje ele caminharia sem descanso. A partir de hoje e dessa promessa, o garoto, o Bel, se tornou o último herói desse mundo, e tanto a Alfia quanto os Zaldi iriam treinar ele e o preparar para tal coisa. E claro, o Bel iria sofrer um inferno de dores, afinal,
a Alphia e o Zald são dois dos mais poderosos de todo o mundo de Damate, e a Alphia também é meio louca das ideias, certo? E agora, com essa promessa, eles continuariam a voltar para casa, só que agora o Bell não choraria mais, nunca mais. Afinal, ele não tinha motivos mais para isso. Para mostrar esperança aos antigos heróis, o Bell sorria e calmamente andava em direção ao futuro. Agora, o nosso Bell Cranel acordou de seu sonho, um sonho com uma mulher que ele nunca viu antes, e um Bell Cranel muito parecido com ele, mas que não era ele, e os dois andavam pela luz da noite. Esse foi um sonho pacífico, lindo e muito solitário para o nosso garoto. Afinal, ele acordou chorando, já que ele não tinha algo assim em sua infância. A única coisa que ambos os Bells tinham em comum é que o pequeno Bell jurou se tornar um herói, enquanto o nosso Bell tem o desejo de se tornar um. Ele tinha o seu próprio desejo de se tornar o último herói. Aqui ele não sabia se o seu desejo se tornaria uma ambição, uma determinação ou outra coisa, mas ele ainda seguiu em frente. Ele seguiu em frente e correu o mais rápido possível, como se fosse para não esquecer esse seu sonho, como se fosse para não esquecer a determinação que ele acabou de conseguir. Saindo do seu quarto e de sua mansão, o garoto saiu e correu. Correu e correu, e tudo isso dentro da cidade dos heróis durante a madrugada. E esse, meus amigos, é uma capítulo especial que nos conta sobre o Bell, a Alphia e como teria sido se eles ficassem juntos. E sim, pasmem, se eles tivessem ficado juntos, o Bell teria sim conhecido uma mãe pra ele, não sua mãe biológica, a irmã dela, mas sim ele teria uma mãe, e graças a essa mãe, ele se tornaria sim o último herói, porque ele seria treinado pelos dois caras mais poderosos do mundo de Damate atualmente. Então sim, o Bell é destinado a ser o último herói, estando com a Alphia ou não estando com ela. E isso é muito legal, certo? E claro, também não esqueçamos que esse capítulo foi muito bonitinho. O Bell e a Alphia interagindo e tudo mais. Eu acho muito fofo esse capítulo, eu gosto bastante dele. Mas e aí? O que vocês acharam? Comentem aí porque eu quero muito saber. E claro, se você viu o vídeo até aqui e gostou dele, você tem a obrigação, você tem o dever de deixar o likezão bolado aqui e se inscrever no canal. É sério, a sua inscrição e o seu like me apoiam profundamente e me ajudam muito no meu trabalho. A minha meta é 50 mil inscritos ainda esse ano, e com a sua ajuda eu posso bater ela. Deixa o like, se inscreve, tamo junto. Agora eu me despeço de vocês, aquele abraço, um beijo e falou!